Determinamos o início da vida pelo nascimento. Mas será mesmo que a vida só começa quando nascemos? Ou quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide? Para os espíritas e também para todos aqueles que acreditam em reencarnação, nós já vivemos muito. A vida não começa na concepção biológica. A vida começa quando Deus nos criou como espíritos há muito, muito tempo atrás. Neste vídeo nós vamos falar sobre reencarnação. Algumas pessoas acreditam que vivemos várias vidas, outras que vivemos apenas uma vez e que com a morte tudo se acaba. Há ainda aqueles que creem que temos apenas uma vida e que depois da morte, dependendo da nossa conduta, iremos para o céu, onde desfrutaremos do descanso eterno, ou seremos lançados ao inferno e sofreremos terríveis torturas, para sempre. E temos aqueles que acreditam em reencarnação. Reencarnar significa que vivemos uma vida, morremos e depois renascemos em um novo corpo físico para mais uma experiência, para mais uma oportunidade de aprendizado e evolução. E no final dessa experiência, morremos novamente e mais tarde nascemos de novo. Somos essencialmente seres espirituais e encarnamos diversas vezes para vivermos experiências temporariamente humanas. Mas qual seria a lógica da reencarnação? Qual o sentido de tudo isso? Allan Kardec nos explica que Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, nem bons e nem maus. Estado neutro, com tudo a aprender intelectualmente e moralmente também. E através das sucessivas encarnações, iremos evoluindo até chegar à perfeição. E ao contrário do que muitas pessoas pensam que nós temos várias vidas, o Espiritismo nos mostra que temos apenas uma única vida, que é a vida do Espírito, e várias encarnações. Uma vida porque somos o mesmo Espírito criado por Deus lá atrás, e seremos esse mesmo Espírito para sempre. Através das encarnações, passamos por diversas experiências para aprendermos um pouco de tudo. Nascemos algumas vezes como homem, outras como mulher, às vezes ricos, às vezes pobres, às vezes saudáveis, outras vezes doentes. E assim, vamos reencarnando várias vezes, e com todas essas experiências vamos errando, acertando, errando de novo, até aprendermos a lição e não errarmos mais. A cada nova experiência, um novo aprendizado, uma nova conquista do nosso espírito rumo à evolução. Através de tantos desafios do dia a dia, através de tantas experiências diferentes, somos estimulados a usar a nossa inteligência e a achar soluções para os nossos problemas. E com isso, nos desenvolvemos intelectualmente e também moralmente. E assim progredimos. Não sabemos quantas encarnações já tivemos. Sabemos apenas que foram muitas. Com isso, acumulamos muitas conquistas, mas também muitos débitos. Vamos aprendendo às duras penas o que é certo e o que devemos evitar. Temos tanto a aprender e a evoluir que em uma única existência aqui na Terra seria simplesmente impossível conseguirmos. Assim como uma criança não pode aprender tudo no seu primeiro ano de escola, nós também não conseguiríamos em uma única encarnação. A alma humana carrega ainda muitos defeitos, que por mais que vivamos 100 anos, em uma única existência fica impossível nos libertarmos de todos eles. Aí está a grande beleza da reencarnação, onde Deus, pela misericórdia divina, nos concede uma nova oportunidade, um recomeço, onde o nosso mesmo espírito renasce em corpos diferentes, situações diferentes, lugares diferentes, mas geralmente com as mesmas pessoas com as quais nos desentendemos em outras existências, e também com aqueles que amamos. Allan Kardec também nos esclarece que esses mesmos inimigos do passado nascem geralmente na mesma família, às vezes como um pai, um filho, uma esposa, um marido. E está nestes relacionamentos mais difíceis o nosso grande desafio, que de um inimigo do passado possa se fazer um amigo nesta vida, que pessoas que em outros tempos odiamos, que nesta existência, se não conseguirmos aprender a amá-los, que pelo menos deixemos de odiá-los, já será um grande avanço. Já vivemos muitas vezes,
Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. E a pergunta que a grande maioria das pessoas fazem é por que Deus já não nos criou perfeitos, sabendo de tudo? E Allan Kardec nos esclarece na questão 119 do Livro dos Espíritos. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. Encarnamos para entrarmos numa vida e sairmos dela melhores. Podemos ser mais ou menos eficientes, mas este é o grande objetivo da nossa reencarnação, a nossa melhoria. Quantas vezes reencarnaremos? Isso depende de espírito para espírito, do nosso esforço e da nossa vontade de evoluir. Reencarnaremos até chegarmos à perfeição, não à perfeição de Deus, a perfeição relativa, é claro. Mas quanto mais evoluirmos, mais felizes seremos.